A Aurora, a Amélia e as minhas outras coleguinhas estão aqui, provando que não fui eu. E agora, nós queremos o ouro. Toma essa geringonça.
Putz, tive que sair que eu não consegui tirar, não. Já tem uns 4, 5 já na reunião. Como é que eu vou tirar isso aqui? Tem uns 4, 5 na reunião? Você mandou para todo mundo. Está fora. Sim, mas se eu te dizer. Se eu te dizer. Mas um prédio já tem muitos anos, ele era um casal da construtora, os dois, eles além de ter preservado a fachada, a parte da frente do prédio é só reservada. Os próprios computadores, Esse é o passo para tudo. Você comprar hoje a sua moradia, em vez de ter uma sala de jogos, ter um jogo. Aí você quer uma sala de jogos, Doutor Gazinho, muito boa noite. Como é que está o senhor? Fala, Leomar. Ramiro, tudo bem? E aí, Gazen, Esqueci de botar um traje de gala aí para acompanhar o amigo aí. Nossa, deixa eu fechar até em cima aqui, dar uma ajeitada no cabelo aí. Tem que manter o padrão aqui, se complica. Sabe que isso aqui é uniforme de peão, né, meu? Não tem muito o que fazer. Ah, sim, na OAB é isso aí mesmo. Tem razão. Ah, não, é isso aí. Garçom também usa terno, né? Pois então. E aí, vamos esperar mais um pouquinho, Ramiro? Eu não sei se... Eu acho que sim, Gazen. Vamos dar aqui Vamos dar 10 minutos de tolerância aí. Muita gente talvez não saiba ainda mexer bem na plataforma, né? Então vai se ajeitando, vai se acertando, vão ingressando. Mas eu já vejo aí vários moradores e lideranças aí conhecidas do Santa Maria Gorete. Agradeço muito aqui a presença do Alexandre, que é um dos responsáveis aí pelo grupo Alagados do Santa Maria Gorete. Estava presente aí até agora há pouco, pelo menos. Sim. Tô aqui, Ramiro. Tô aqui, tô te ouvindo bem. Ah, tá isso. Perfeito. Eu só desliguei a câmera, agora voltei. Tá bom. Mas tô na escuta aí, não tem problema. Perfeito.
Eu estou fazendo de novo o chamado nos grupos ali dos bairros, do bairro ali, para ver se a gente pega mais alguns nos grupos de WhatsApp. A gente já agradece também a todos que estão aí chegando, estão presentes. Sabe das dificuldades sempre que é poder reunir as pessoas, ainda mais num momento como esse que a gente está passando. Mas o tema é mais do que relevante e a comunidade sempre cobra muito e cobra com razão, né, Gazen e Teichmann? E que bom que há aí o que poder esclarecer e mostrar o que está sendo feito também, esclarecer todas as dúvidas a respeito dos alagamentos aí na região de Santa Maria Gorete. Acho que cabe reforçar aqui, se eventualmente a conexão cair, basta clicar novamente, né, no link. Embora aqui a ferramenta está sendo utilizada lá por vocês, né, Gazen? Então, acho que não vai ter maiores problemas, mas se caso cair a conexão, é só reconectar. Só você. Não sei porque o meu não está aparecendo a imagem. Alexandre, Gazen, podemos iniciar? E aí o pessoal vai aderindo? Eu estava esperando o Leandro aí, Ramiro, que é o cara que mais cobra da página lá. Não apareceu aqui. Não apareceu o Leandro Zinelli, né? É, o Leandro, que é o cara que mais cobra na nossa página lá. Prometeu que ia vir, eu até curti a prometida dele, disse que não perdia por nada, mas até agora não apareceu. Manda bater na casa dele lá, então, hein? Muito bem. Então tá, pessoal, acho que vamos iniciar e o pessoal vai entrando aos poucos. A gente combinou aqui, Gazen, de fazer só um breve apanhado, até para dar oportunidade também do pessoal ir chegando e pegar o principal mesmo, que é a apresentação aí das obras de macrodrenagem do Arroio Areia. Então, reforçar aqui o agradecimento ao secretário Marcelo Gazen, da Secretaria de Infraestrutura, também ao diretor adjunto do DEMAI, Leomar Teichmann, que está aqui presente também acompanhando, e a todos os moradores e comerciantes do bairro Santa Maria Gorete, dos arredores, que há tanto tempo sofrem com a situação dos alagamentos e com quem a gente teve aí a oportunidade, ao longo dos últimos 3 anos, de fazer uma aproximação, conhecer os problemas que vocês enfrentam e buscar a solução de forma conjunta. Eu estava até abril deste ano na Secretaria de Serviços Urbanos, que dentro da reforma administrativa proposta lá no início de 2017, ficou responsável por toda a parte de manutenção
de serviços vinculados ao sistema de drenagem de Porto Alegre. Portanto, todos aqueles serviços do antigo DEP, como limpeza de bocas de lobo, dragagem de arroio e a própria operação e manutenção das casas de bombas, ficou a cargo da Secretaria de Serviços Urbanos. E a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, da qual o secretário Marcelo Gazem é hoje o titular da pasta, ela ficou responsável por todos os projetos e obras vinculadas também ao sistema de drenagem da cidade. Portanto, houve uma divisão entre aquilo que era conservação e manutenção e aquilo que era planejamento, projetos e obras. Na Secretaria de Serviços Urbanos, muitos de vocês acompanharam todas as dificuldades que se tinha inicialmente, tanto por questões de gestão, como também por irregularidades que aconteceram no antigo DEP. Vocês acompanharam certamente isso pela imprensa, daqueles problemas de contratos e de prestação de serviços que estavam com indícios de irregularidade e também de corrupção. Nós tínhamos um caso muito dramático, muito especialmente na situação da Casa de Bomba Silvio Brum, que talvez fosse ali um símbolo de como estavam as casas de bombas em Porto Alegre, completamente sucateadas. Muitas das casas de bombas não recebiam manutenção dos seus equipamentos há um bom tempo. Tantas outras também tinham problema na sua própria infraestrutura, na sua própria situação predial. Havia casas de bombas, para que vocês tenham uma noção, que chovia dentro, e isso queimava os equipamentos. Então, era uma situação realmente caótica, dramática, vivida em boa parte dessas estruturas. E a casa de bomba Silvio Brum, que fica na Avenida Sertório, ela estava funcionando apenas com 19% da sua capacidade operacional, daquilo que ela havia sido projetada quando foi feito o seu projeto. E, claro, esta era apenas uma das situações, porque o bairro Santa Maria Gorete, assim como tantas outras regiões de Porto Alegre, nós temos problemas de alagamentos, que alguma parte deles, em algum nível, são responsabilidades da manutenção. Por exemplo, uma rede de drenagem, de microdrenagem, que se chama, das bocas de lobo, que não é limpa, agrava a situação dos alagamentos. As situações de arroios que não são dragados, agrava a situação dos alagamentos. As situações como esta da Casa de Bomba Silvio Brum, que não recebia manutenção elétrica e mecânica, também agravava a situação dos alagamentos. Mas há situações onde a mera questão de manutenção, de zeladoria dos serviços, ela não é o suficiente para poder minimizar os alagamentos de forma significativa. E o bairro de vocês e outros bairros que compõem a bacia do Arroio Areia faz parte desta realidade. Se conseguiu amenizar um pouco a situação dos alagamentos com a melhora de serviços, mas eram necessárias obras maiores, que são as chamadas obras de macrodrenagem, para que se dê o curso correto das águas, para que se pudesse, de fato, minimizar e solucionar o problema dos alagamentos de uma forma mais definitiva. E por isso a gestão iniciou lá em 2017, se conseguiu o recurso com o Ministério das Cidades. Foi feito um ato, inclusive, na Casa de Bomba Silvio Brum, onde se iniciou o conjunto de obras de macrodrenagem do Arroio Areia, que são 26 intervenções, que o secretário Marcelo Gazem aqui vai esmiuçar bem a realidade delas, mas é importante sempre frisar, né, que muitas dessas obras, e esse foi um dos principais motivos de nós fazermos essa reunião hoje, muitas dessas obras ainda não estão visíveis para os moradores da região mais baixa, que é o Santa Maria Gorete, e que serão os maiores beneficiados com a execução dessas obras. Porque a bacia do Arroio Areia inicia lá nos altos da Avenida Protásio Alves e vem descendo, passando por bairros como Passo da Areia, que leva esse nome devido ao Arroio Areia, e chegando na região mais baixa, a região de planície, entre a Avenida Sertório e a Avenida Cis Brasil. Portanto, o bairro Santa Maria Gorete e os arredores recebem as águas da chuva de todos os bairros mais altos da bacia do Arroio Areia. São um total de 14 bairros, e acontece muitas vezes aquelas situações que muitos de vocês ligam e preocupados: olha, parou de chover, mas a água continua subindo. E é justamente esta água que está descendo dos bairros mais altos e chegando no bairro de planície e encontrando uma rede de drenagem insuficiente e uma casa de bombas, muitas vezes, inoperante. Portanto, que é tão importante a gente poder compreender essa situação geral aqui
das obras, como elas funcionam, como que funcionam as bacias de contenção, os chamados piscinões, e o porquê que eles servem, as novas galerias e algumas obras que certamente nos próximas semanas e meses vocês verão cada vez mais próximos da região e contribuindo aí diretamente no combate aos alagamentos. Então, Ramiro, deixa eu só fazer uma parte. Esclarecer aqui também. O nosso bairro, só para, acho que o pessoal deve saber, quem é do bairro sabe, que depois do temporal, ele continua enchendo mais pelo menos 2 horas. Depois que para de chover, a gente ainda tem 2 horas de cheia para depois começar a gente ter baixar a água, né? Então é um problema bem complexo esse, e eu acho que as piscinas aí, que algumas eu até fotografei no grupo e tu também tirou outras fotos, acho que vão nos ajudar bastante nisso. Só encerrar. Perfeito. Então esse é só um apanhado geral dos serviços, né? A Casa de Bombas Silvio Brum hoje ela opera dentro da sua capacidade operacional inicialmente prevista, foram colocadas novas bombas, novos equipamentos, ela ainda assim não nos dá um índice de confiabilidade e tamanho, porque ainda depende até mesmo de uma nova casa de bombas que será construída ao lado dela, que também está dentro desse conjunto de obras de macro-drenagem do Arroio Areia. Então a gente vai ficar à disposição aqui para poder esclarecer, e vamos ouvir agora o secretário Marcelo Gazem, com toda a explicação deste conjunto de obras. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Ramiro, pelo convite, aí, pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho sobre, né, esse maior conjunto de obras aí da história de macro-drenagem do Arroio Areia, né, essa importante obra, a maior obra que a gente, esse conjunto de obras que a gente já teve até hoje em Porto Alegre. Né, agradecer a presença de todos os senhores e as senhoras aí para que a gente possa esclarecer, mostrar um pouquinho o nosso trabalho, o que a gente está fazendo e explicar um pouquinho mais aí a magnitude aí do Arroio Areia. Né, agradecer também aqui a presença do nosso amigo aí, colega, diretor-geral adjunto Leomar, agradecer também a presença da minha equipe aqui da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, a arquiteta Andréa Bossian, que é a coordenadora e gerente desse projeto, desse complexo projeto. Também a engenheira Lisiane, que faz parte aqui da fiscalização do Arroio Areia. Né? E devagarinho aqui vai entrando outros colegas aí. Bom, eu fiz uma apresentação inicial, na verdade eu estou dizendo que é minha, mas foi a Andréa que fez aqui, vou dar o crédito. Mas a gente fez uma apresentação que normalmente a gente explica para as pessoas de como é o Arroio Areia, a magnitude, do que se trata, quantas obras são, em que fase nós praticamente estamos aí. Eu vou compartilhar, né, acredito que depois da apresentação a gente, né, Ramiro, acho que abre aí para as perguntas e a gente vai trocando ideia e debatendo aí. Só deixa eu compartilhar aqui. Enxergando? Sim. Tá bem. Bom, vamos lá. A macrodrenagem da Arroio Areia, a grande justificativa dela, e complementando o que o vereador Ramiro colocou, exatamente o objetivo dela é minimizar os alagamentos da região leste e noroeste da cidade de Porto Alegre, né? E ela está toda fundamentada em cima de todo um plano diretor de drenagem urbana do município. Bom, aqui alguns exemplos, né, clássicos aí que a gente tem de alagamentos, né, em algumas ruas ali da Santa Maria Gorete, enfim, vocês devem saber bastante destas situações, então a gente procurou trazer algumas questões específicas aí do bairro. O que é a macrodrenagem do Arroio Areia? Na verdade, ele é um investimento, tá, federal do Ministério do Desenvolvimento Regional, onde ele é um valor de 107 milhões, e existe uma contrapartida do município de Porto Alegre de 1.346.000. Né? Eles são um escopo de 26 obras, né? Num prazo, 26 obras em 14 bairros diferentes, onde numa totalidade a gente entende que vai beneficiar mais de 180 mil pessoas. Na direita do slide, vocês vão perceber um pouquinho, né? Dentro aí da bacia, onde são os pontos
que estão tendo essas obras aí. Na verdade, essas obras, importante dizer, a gente tem um prazo de finalização desse contrato até agosto de 2022, e essa macrodrenagem ela é composta pelas seguintes obras. Nós temos, primeiro, os reservatórios, né? São 7 reservatórios, sendo 4 deles em praças, né? Cujo objetivo principal é exatamente uma bacia de contenção, uma bacia de amortecimento, onde toda a água que ela é captada, né, tanto pelas tubulações, bem como pelas bocas de lobo, né, a gente direciona essas vagas dentro desses piscinões, vamos dizer assim, onde eles fazem todo esse armazenamento da água, né, normalmente nas partes altas, para que ele vá reduzindo e vá entregando essa água de uma maneira mais lenta, para que não chegue tão rápido lá embaixo e faça esse alagamento constante, e como aí referido, né, muitas vezes quando para a própria chuva, ainda continua descendo muita água e durante 2 ou 3 horas continua assim. Então, nós temos esses 7 reservatórios, tá? Além disso, ele é formado também por obras lineares, então nós temos um grande aumento das tubulações, ou seja, tubulações antigas, tubulações que estavam assoreadas, né? Então, nós aumentamos a capacidade, então tubulações de 1,5 metro, de 2 metros, então são tubulações bem constantes. E, obviamente, o coração todo dessa macrodrenagem, ele termina lá na casa de bombas Civil Brum, né, que é uma casa de bombas que aumentou muito a sua capacidade, mas ainda, de alguma forma, muito insuficiente, perto da água e da contribuição que ele recebe lá, né? Então, nós vamos, na verdade, mais que duplicar a casa de bombas Civil Brum. Hoje nós temos uma casa de bombas lá uma capacidade de, se não me engano, 7 metros cúbicos por segundo, né? Se não me engano, André, pode me referir. E nós vamos fazer Desculpa? É isso? 7,5. 7,5. E nós vamos construir uma outra casa de bombas ao lado dessa, de mais 10 mil metros cúbicos, tá? Então nós vamos ficar com uma capacidade muito grande. Além de ser uma casa de bombas totalmente automatizada, né? Uma casa de bombas que ela vai possuir todo um sistema de gerador, ou seja, aquela situação que acontece normalmente em algumas casas de bombas, quando tem problema, né, de muito vento, cai a luz, cai um poste, e as casas de bombas acabam por deixar de funcionar durante um tempo, né? Então, esse cuidado nós estamos tendo agora nessa casa de bombas, que foi mais ou menos o mesmo cuidado que a gente teve também ali na casa de bombas, lá da trincheira da Ceará. Foi um projeto que a gente acabou aí modernizando para isso. Bom, Marcelo, posso só fazer uma pergunta? A ideia é manter a casa de bomba Silvio Brum e fazer uma nova, ou depois da nova pronta desativar a que a gente tem hoje? Não, nós vamos fazer o seguinte, né? É mais ou menos como trocar o motor do carro, não pode trocar ele andando. Então, nós vamos manter a que está hoje funcionando, nós vamos construir uma nova. Quando a nova estiver pronta, nós botamos ela em funcionamento e revisamos e atualizamos a antiga, até a gente ficar com essa capacidade de 17 na totalidade. Tá bem? Bom, aqui é mais ou menos uma descrição das 26 obras, né? Então aí vocês vão ver, normalmente R são obras em reservatórios, né? E aí a gente vai ter obras ali lineares, algumas obras em galerias, e tudo isso que está em amarelo significa intervenções que vão atuar e atingir diretamente o bairro da região do Santa Maria Gorete, né? Hoje nós já temos uma obra em andamento ali na Sertória, que a gente chama uma obra I2, que é na Avenida Carneiro da Fontoura, né? São tubulações também, se não me engano, são ali quase 600 e poucos metros, que a gente já está investindo um valor aí em torno de 2 milhões. Além disso, a próxima que a gente vai, dentro deste ano, estar iniciando também é a I1, que ela também interfere diretamente ali, que é uma obra na Avenida Sertório, que serão galerias, né? E além de tudo isso, existem essas 7 intervenções, né? Que o objetivo delas é exatamente a gente fazer esse melhoramento e praticamente acabar com os alagamentos ali da região. Aqui, para falar um pouquinho para vocês, né? Hoje, dentro da bacia, a gente tem 3 obras que já foram concluídas e nós temos 5 obras em execução,
né? É importante dizer que esse projeto, acho que ele iniciou, né? Foi assinado o contrato, se não me engano, em 2018, né? Então, hoje nós estamos já com 3 etapas concluídas e com 5 obras em execução. E aqui, para iniciar um pouquinho mais para vocês entenderem onde se encontram essas obras, tanto as que estão em execução, quanto as que foram já concluídas. Aqui a gente trouxe um pouquinho de umas fotos, enfim, né, das obras que já estão em execução. No caso aqui, o reservatório na Praça Lopes Trovão, né, é um reservatório todo em concreto, fechado, né, está com um percentual já bem avançado de execução. E após a finalização deste reservatório em praça, importante dizer que todas essas praças que estão recebendo esses reservatórios, elas são totalmente reurbanizadas e são entregues numa qualidade até bem superior da encontrada quando a gente iniciou a obra. Depois a gente tem aqui o reservatório na Praça Francisco Guerra Blesman, né? Aqui a gente já tem uma foto da praça reurbanizada, né? Essa aqui é uma das obras que já foram entregues, né? É um reservatório, se eu não me engano aqui, ele é um reservatório para armazenamento de mais de 6 milhões de litros de água, né? E aí já uma foto aí mais ou menos da entrega, né? Ficou muito bonito e muito qualificado. Depois aqui a gente tem a obra R9, né? Que também é um reservatório, ela é ali na Praça Fortunato Pimentel. Ele é um reservatório também, né? De concreto armado, fechado, depois vai virar uma praça. Aqui a gente tem mais ou menos, se não me engano, são 9 milhões de litros de águas que serão armazenados aí, num investimento de em torno aí de 5 milhões de reais. Também é uma obra que ela já está, se não me engano, com 25%, 28% de execução física, né? E se encontra aí em pleno andamento. Depois trazer essa outra também obra que a gente iniciou dentro do mês passado, dentro desse mês, se não me engano, foi uma obra D5, né? Ela é uma dessas obras lineares, dá para ver ali uma tubulação de praticamente 1,5 metro de diâmetro, né? E vai ter ali praticamente, são, se não me engano, 404 metros de tubulação, que ela sai ali exatamente da ligação da R9, né, que é a Fortunato Pimentel, e ela vai seguindo ali pela Avenida do Forte, pela rua ali Gaston, né, e a ideia é exatamente captar, né, e melhorar todas essas tubulações da região, onde vai trazer essas águas aí para dentro desse reservatório, para que posteriormente, enfim, a água vá correndo para as partes baixas, chegue lá, Casa de Bombas, né, e Gravataí. Essa é também uma obra importante dizer que ela tem uma previsão de 6 meses. Acredito que até o final do ano a gente já tem ela entregue também. Bom, C1, aqui é uma obra que é basicamente galerias, né, de concreto. Ela é na rua Anita Garibaldi, né? Esse trecho, como vocês podem ver, já é um dos 3 trechos que já estão entregues. E a C2, né, que nós temos a previsão agora no mês que vem já de fazer a entrega dela. Ela é um segmento da obra da C1 e também são galerias de concreto, conforme vocês podem observar aí. Além dessa, nós também temos outra obra finalizada, junto com a Blesma, com a C1, é a F1, tá? Que foi uma obra também ali de tubulação, na Avenida Plínio Brasil Milano, né? Se não me engano, foi mais ou menos uns 700 metros de tubulação, né? Que o objetivo também é fazer essa integração e melhorar a captação. Também foram instalados várias bocas de lobo, né, durante essa rua para fazer a captação da água, para que a gente depois consiga escoar com mais tranquilidade e rapidez aqui. Depois, essa é uma obra que está ali na Avenida Sertório, né, e na Carteiro da Fontoura, né? Esse aqui André me facilitou, botou ali os dados, o outro eu estava de cabeça. 614 metros de tubulações, né? Então, ele vai ligando até a praça lá, Fortunato Pimentel, né? E a gente também tem uma conclusão ainda em 2020, né? Como vocês podem observar, ela é uma obra que faz essa interligação
ali, uma obra linear, o I2, que também vai ter depois esse restante que está em amarelo, que vocês podem observar, é o I1, né? Então o I2 sai aqui, ele faz toda essa travessia até a freia ali, Faustino, né? E ao lado ali a gente tem também sinalizado, só para que a gente temos 2 condutos forçados, né? Um é o Carneiro da Fontoura e o outro conduto forçado ali da São Gonçalo. Bom, a próxima obra que nós estamos programados para fazer o início, né, é a obra chamada I1, que é aquela que eu mostrei ali que está em amarelo, que vai fazer a continuação da atual obra já em execução, que é o I2, né? Vai ser uma obra em torno de 188 metros de galeria. Acho que aqui, se não me engano, é uma galeria 2x2, né? Uma galeria maior, né? Com onde nós vamos ter um investimento aí de em torno de R$2 milhões e vão ser uma obra de em torno de 10 meses. Bom, senhores, aqui só ficando sempre quando tiverem algum tipo de dúvida, né? Nós temos o nosso link aqui de acesso, que é o comunicacão, né? .areia@portoalegre.rs.gov.br, que é o e-mail que é direcionado diretamente ali ao gerenciamento, à coordenação junto com a Andréa da obra, onde a gente recebe demandas, solicitações, dúvidas. Então, é o nosso meio aqui onde a gente consegue, né, se relacionar aqui com quem tem dúvidas sobre isso. Bom, acho que a partir de agora fui um pouco uma apresentação um pouco mais resumida, mas acho que o objetivo era esse, né? Era, num primeiro momento, né, Ramiro, mostrar a importância, o tamanho dessa obra, né? Falar um pouquinho do volume de investimento, né? O avanço que a gente está tendo a cada mês, a cada ano, né? Nós iniciamos praticamente com uma obra em início de 2019, né? E já estamos aí com praticamente 8 frentes, sendo que já temos 3 entregas e mais 2 ou 3 frentes que nós pretendemos abrir ainda este ano, né? O objetivo principal, que é, obviamente, conter os alagamentos e as enchentes, e mostrar um pouquinho como funciona, né, a funcionalidade dessa macrodrenagem, que ela é basicamente formada na questão dos reservatórios, né, juntamente com a grande ampliação das tubulações, bem como, né, da casa de bombas Silvio Brum, né? Como vocês viram, né, ela é uma obra que vai afetar 14 bairros e principalmente os reservatórios nessa parte alta, que faz toda essa contenção da chuva para que chegue de maneira mais lenta na parte de baixo, né? E aí, ampliando a casa de bombas, acredito que a gente terá uma funcionalidade muito melhor. Bom, estou à disposição, vou retirar a apresentação aqui e agora a gente pode estar conversando aí junto com os técnicos aí para tirar maiores dúvidas. Perfeito. Então, secretário Gazin, acho que a gente pode organizar aqui as perguntas. Eu vi que algumas outras pessoas foram ingressando ao longo da apresentação. Inicialmente, nós fizemos um breve relato a respeito das intervenções de zeladoria de serviços e da própria operação da Casa de Bombas atual, de como estava e como está. E agora o secretário Gazin fez, então, a apresentação. Não sei se estão me ouvindo. Está me ouvindo? Tá. E o secretário Marcelo Gazin fez uma apresentação geral do conjunto de intervenções das obras de macrodrenagem do Arroio Areia, sempre reforçando que elas funcionam todas de forma interligada. Então, mesmo que uma determinada obra, uma determinada intervenção não esteja acontecendo na região mais baixa de planície, que é o Santa Maria Gorete, entre a Sertório e Assis Brasil, que recebe toda a contribuição das águas das chuvas, desde da região da Avenida Protásio Alves, passando por 13 bairros, até chegar no Santa Maria Gorete, que é o 14º. Então, todas essas obras servem justamente para segurar as águas das contribuições desses bairros da bacia do Arroio Areia nos bairros mais altos, fazer com que elas venham de uma forma mais espaçada para a região de planície e também dando novos rumos a essas águas, com novas galerias e novas redes. Então, acho que vamos abrir aí para perguntas de forma organizada. Quem quiser fazer a inscrição
pode se manifestar. Eu acho que o Borna aqui e quem é que está lá também? A Gabriela estão no comando aí, né? Temos alguma inscrição, alguma dúvida, ou só levantar o dedo aqui e já sair falando, não tem problema. Eu tenho uma primeira, então, já que o pessoal está um pouco tímido ainda. A próxima intervenção, a primeira, a que vai iniciar nas próximas dias, semanas aí, ela é um conduto forçado, só se puder reforçar de onde é que ela começa e para onde é que ela vai, Gazé. Só um pouquinho aqui, deixa eu só... Aqui. Tu tem aí, André, na mão aqui, que eu estou tentando abrir a apresentação aqui para olhar. Oi, sim. Vocês estão me ouvindo? Estava com problema de áudio Eu antes. estou falando do I2, do I1, quer dizer. O I1, então tá. Bem, pessoal, primeiramente, boa noite. É bem importante estar aqui para tentar auxiliar vocês a entenderem um pouco mais esse projeto, que ele, sim, é bem grande. O I1 é uma rede de galerias. São galerias de 2 metros por 2 metros. Elas é similar a um conduto forçado, como chamam, né? Mas a gente está chamando de é uma galeria. Ela liga o I2, que é a obra que está no sertório hoje, que vocês enxergam quando passam por ali, e vai ligar dali até a própria casa de bombas, a casa de bombas antiga, né? Na verdade, vai ter uma espécie de poço em comum entre as duas casas de bombas e ali que vai ser interligada o trecho I1. Né? Esse trecho ele vai custar cerca de 2 milhões de reais. A obra está prevista para durar cerca de 10 meses, né? E a nossa pretensão é iniciar agora em agosto. O que isso vai beneficiar? Né? Enquanto a casa de bombas ainda não está pronta, não inicia, isso vai pontualmente ajudar a mitigar um pouco os alagamentos ali da região, mas ainda não vai resolver 100%, né? Isso a gente nem tem essa pretensão, porque para vocês saberem, né, essas obras elas vão mitigar a situação. Oi? Só um minuto aqui, que eu acho que está em modo de compartilhamento de tela, é isso? O Gazem está em modo de compartilhamento de tela. Saiu. Agora foi. Tá bem. Desculpa. Já imaginou, Gazem? Não, mas... Gazem, cuidado que vai abrir. Sem problemas. Não, mas eu acho que é importante falar dos parâmetros de projeto, porque no início da reunião o Alexandre comentou que demora cerca de 2 horas, né? Que continua chegando água, é isso, né, Alexandre? Então, o nosso parâmetro de projeto para os reservatórios segurarem a água é mais ou menos isso. 2 horas, digamos assim, a gente pega a pior chuva, na média, durante os 10 anos, e é mais ou menos esse o tempo que é calculado para segurar a região. Então, teoricamente, vai resolver a grande maioria das situações. Obviamente, se acontecer algo, digamos assim, muito fora do normal, ou que tenha poucos dados, vai acontecer um que outro alagamento, mas a ideia é que esses alagamentos que vocês enfrentam hoje, da água entrar para dentro da casa, de vocês terem que usar, eu me lembro uma outra reunião já 1 ano atrás, que vocês comentaram de ter que usar até roupa de pescador, algo assim. A ideia é que esse tipo de situação não ocorra, tá? Ainda na região de vocês, no início do ano que vem, provavelmente, tem mais um conjunto de obras que nós vamos fazer já bem dentro do bairro, que é os Hs, o R19, o L1. O L1 vai já conectar nesse I1 que a gente está fazendo, né? Então, a gente já pega ali bem a região de vocês. Ano que vem, vocês já vão ver obras ali, na vizinhança mesmo, saindo da rua de forma bem próxima. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Qual é a questão? Obrigado, André. Eu tenho algumas dúvidas. Essas obras todas que a gente está falando, elas já estão todas licitadas? Já tem empresa contratada? Está tudo certinho? Ou ainda dependem de alguma coisa
burocrática. Esse contrato, tá, ele é um contrato único, do qual prevê as 26 obras. Tá? Foi uma licitação única. Hoje, quem está executando é um consórcio internacional chamado ACA RGS, né? A empresa ACA Brasil, a ACA Portugal, que é uma empresa muito sólida nesse tipo de trabalho internacionalmente, e a RGS, que é uma empresa gaúcha. Então, essas 26 obras fazem parte, né, desse conjunto de obras da macrodrenagem do Arroio Areia. Então, foi uma licitação única, né, onde essa empresa acabou vencendo, né, onde ela tem aí para executar 26 obras no valor de em torno de R$108 mil até agosto de 2022. E essas obras estão no cronograma? Sim. A gente... Pode falar, André. Não, que eu ia só complementar, secretário, que eu acho que é importante de falar, é a modalidade de contratação, que é o RDC, então o nosso foco é o resultado. Então, discussões em termos de se usou 5 metros ou 10 metros de tubo, não é o que nos interessa. O que nos interessa é que ele tem que fazer a rede F1 e essa rede tem que funcionar, por exemplo. Né? Então, esse é um dado importante. Uma breve explanação aqui, para quem não conhece, né? Na verdade, essa obra ela foi contratada e é uma das grandes vantagens que a gente tem para poder trabalhar durante a sua execução, né? Que ela foi contratada através de que a gente chama de um regime diferenciado de contratação. Tá? É uma outra legislação que ela é um pouco similar à própria 8666, mas o grande diferencial dela é exatamente esse. O grande objetivo é ter a funcionalidade. E diferente do que a lei de licitações ela prevê, né, onde quem faz o projeto não pode executar, nesse tipo de modalidade, exatamente ela permite isso. Ou seja, a empresa que faz o projeto, ela também executa aquele projeto. Tá? Então, isso faz com que a gente tenha uma grande, vamos dizer assim, não grande, mas uma maleabilidade no momento de projeto, que como foi disse a Andréa, se o projeto, o anteprojeto inicial, dizia que teria que ter uma galeria de 1 por 1, tá? E para a gente atingir a funcionalidade daquele objeto ou daquela etapa, a gente precisar colocar uma galeria de 1,5 metro por 1,5 metro, fica por responsabilidade da empresa fazer esta ampliação a seus próprios custos, né? Então, ela tem esse diferencial, isso nos dá uma certa vantagem, né? Porque tu imagina 26 obras licitadas em 26 projetos diferentes, onde cada um tem seu valor unitário ou não. Era praticamente uma dificuldade muito grande, né, de tu conseguir realizar um projeto dessa magnitude. Então, esse projeto, ele tem esse diferencial também, né, que a gente chama de um regime diferenciado de contratação, numa contratação que a gente chama integrada, ou seja, a empresa faz o projeto, nós aprovamos o projeto, depois nós mandamos para o Ministério, para a Caixa Econômica, que aprova esse projeto, e só a partir dali que é liberado para a gente fazer a conclusão dessa etapa. Então, dá para dizer que a gente está num nível já praticamente quase 100%, né, dos projetos já encaminhados e aprovados, né, e agora a gente vai fazendo esse trabalho de fazendo essas etapas, aprovando junto ao próprio Ministério e abrindo essas frentes. Então, nós nos preparamos bastante, né, a equipe interna se preparou bastante para que a gente agora consiga realmente, a cada semestre, a cada ano, a gente conseguir ampliar muito o nível de execução. Né, Andréia, falando no bom português, todos nós porto-alegrenses que estamos calejados com obras que iniciam e com obras que não terminam. Essa é a primeira vez que Porto Alegre contrata neste formato de RDC. É a primeira licitação nesse tipo de obra. Né? Então, ela, como bem disse aqui o secretário Gazen, a empresa também assume certos riscos, o consórcio, né, assume certos riscos, mas eles fazem desde o projeto até a execução da obra com o foco no resultado. Então, para todos nós aí que estamos calejados, né, Gazen, de muitas obras onde a burocracia do processo tradicional da lei de licitações e contratos acabou por diversos motivos emperrando determinadas obras na cidade, este conjunto de obras, ele tende a ser muito menor o risco desse tipo de acontecimento devido a isso. E eu acho que a pergunta do Alexandre, que é uma grande preocupação também,
E também falando no bom português aqui, secretário Gazem, volta e meia, alguns me perguntam, mas vai ter eleição e vai mudar o governo, a obra continua? Sim, é um conjunto de obras já licitado, né? Portanto, terá a sua continuidade. E a gente vem fazendo um trabalho muito forte, próprio Ministério, né? A gente apresenta, só para vocês saberem, a gente apresenta relatórios quinzenais, relatórios mensais do andamento dessas obras, né? E essa obra é considerada como prioritária dentro lá da Secretaria Nacional de Saneamento, do Ministério do Desenvolvimento Regional, exatamente por esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Um trabalho de monitoramento, um trabalho de cada vez avançando e demonstrando para o próprio Ministério que a gente vem avançando. Então, como realmente disse o Ramiro, é uma obra que ela já está totalmente contratada, ele é um valor que é garantido, vamos dizer assim, gravado pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Regional, e o que a gente precisa agora é exatamente continuar dando esse fôlego, continuar dando essa continuidade em cada vez mais avançar dentro desse projeto. Eu gostaria de fazer uma observação no sentido assim, a gente está trabalhando com o cronograma de agosto de 2022, tá? Nós ainda não pretendemos alterar, aliás, a gente vai manter, porém a gente está no contexto de pandemia que a gente ainda não sabe o que pode acontecer, né? Até o momento a gente tem superado todos os obstáculos e tem mantido o ritmo das obras, mas eu acho que só é importante, porque daqui a pouco acontece algum atraso, alguma coisa, e vão dizer, a obra vai ser abandonada. Não, não é isso, a obra está andando, a gente está com o prazo de agosto de 2022 para entregar todo esse conjunto de obras. Mas, dadas as incertezas que todos vocês estão vivenciando, né, a gente, infelizmente, não sabe o dia de amanhã. É isso. Fala, Alexandre. Teu microfone está fechado. Então, a minha pergunta é a seguinte: a gente entende a necessidade de todas as obras acessórias, das piscinas e de tudo mais, mas a obra que mais vai impactar no nosso bairro, a gente ainda está esperando, que é a nova casa de bombas. Quando que a gente vai começar a ter essa casa de bombas? Quando ela vai estar pronta, funcional? E ainda em cima disso, a gente tem uma casa de bombas que até funciona razoavelmente bem quando ela consegue ser ligada. Então a gente já enfrentou 2 problemas seguidos fortes com questão de energia elétrica de não chegar lá. Eu já falei com o Ramiro, cobrei ele e até botei uma campanha na nossa página lá de um gerador para nossa casa. Por que a gente não bota um gerador? Não é uma coisa tão cara se botar no âmbito de toda essa obra. O gerador é uma coisa barata. Vamos lá, Alexandre, respondendo, depois eu deixo a Andréa falar um pouquinho aí de algum detalhe do projeto. Bom, primeiro é importante dizer o seguinte: todas essas obras que estão em andamento ou que já foram concluídas, de alguma maneira, tá, elas já têm uma certa funcionalidade. Isso é importante dizer, né? Não precisa ter as 26 obras prontas para isso. Óbvio que a funcionalidade total é o conjunto todo pronto, né? Mas o que de fato acontece é que essas obras que já estão em andamento, elas já contribuem, já ajudam e já amenizam. Bom, com relação à Casa de Bombas Silvio Brum, tá? Hoje esse projeto, tá? Ele se encontra em andamento, em análise, tá? Nós viemos trocando ideias lá e vendo exatamente o formato junto com o próprio DEMAI, que no final das contas, depois que a gente faz a obra, né, ou a própria Casa de Bomba, é de responsabilidade do DEMAI a sua manutenção, enfim, a sua operação. A Andréa vai falar um pouquinho de cronograma, né? Nós pretendemos, e é o nosso foco, tá? Ela está dentro das prioridades para a gente antecipar, e na verdade a gente precisa fazer uma antecipação, por quê? Porque ela é uma obra demorada, né? Ela tem todo um conjunto de equipamentos que são importados, então tem um prazo de importação, toda uma situação, tá? E a nossa ideia é, no mínimo, tá? E depois a Andréa complementa aqui, já dentro desse ano começar a parte civil da obra, ou seja, a questão da construção. E sim, estamos avaliando junto com o próprio DEMAI a possibilidade de a gente antecipar pelo menos a questão do gerador, que já está vamos dizer assim, no planejamento da obra, para que a gente consiga ainda dentro desse ano, a gente já antecipar essa etapa, pelo menos do gerador, para que a gente coloque lá.
Para isso, a gente precisa realmente finalizar todo o projeto, a parte civil, né? Precisa também ter uma aprovação prévia da Caixa dessa antecipação que nós estamos fazendo, mas sim, Alexandre, está no nosso radar ainda dentro desse ano, iniciar a construção da parte civil e sim antecipar a etapa lá do gerador, para que a gente coloque já de maneira antecipada. E sim, a gente sabe, toda vez que chove, toda vez que venta, é um problema, né? É uma dificuldade, a gente fica realmente muito ansioso que a gente resolva de uma vez essa situação da energia. André, se quiser complementar a questão um pouquinho de prazo. Me permite, Eu acho... Andréia, também só para passar mais uma informação também para o bairro. Nesse meio tempo, né, que, como disse o secretário Gazenck, já existe uma obra licitada, na verdade, para um grupo gerador ali, né? Então, se fosse fazer uma outra licitação, já que tu tens uma licitação que contrata o grupo gerador que atenderá as duas estruturas, haveria uma sobreposição ali que poderia acarretar em alguns apontamentos dos órgãos de controle. Mas, além disso, nós temos a situação da rede da CEE, que tem apresentado problemas, e apresentou problemas muito especialmente nesse ano, em dois momentos, em dois temporais específicos, onde a rede ficou em uma fase só. E amanhã nós conseguimos fazer articulação aí com o DEMAI e com a CEE. Haverá uma vistoria em conjunto de técnicos do DEMAI e da CEE para buscar uma forma de amenizar a instabilidade desta rede que acaba desarmando a energia da Casa de Bomba Silvio Brum. O bairro continua com energia, mas ela cai a fase e isso desarma os equipamentos até para o resguardo deles não queimar de uma vez, prejudicando ainda mais a situação. Então, só reforçando que amanhã haverá essa vistoria dos técnicos da CE e do DEMAI lá na Casa de Bomba Silvio Brum. Pois é, vereador Ramiro, isso é muito importante, né? Isso que o senhor falou, a questão da distribuição da energia. Tem uma obra nacional que está sendo feita em Porto Alegre visando ampliar as distribuidoras, né? Os centros de distribuição de energia ali na região. Porém, isso não é do âmbito do município, então a gente não tem muito mais informações. A respeito da Casa de Bombas, o que acontece, né? A gente está previsto, sim, gerador no projeto, porém, a gente precisa desenvolver mais o projeto para conseguir colocar um gerador, porque senão a gente vai fazer toda uma instalação e aí o projeto não está pronto, e aí depois vai adequar como. Então, agora, os projetistas contratados pelo consórcio e a nossa equipe técnica, ela está focada em fechar o que eles chamam de projeto básico. O que é isso? É fazer toda a delimitação do projeto, o que vai ser aonde, como a parte antiga vai se comunicar com a nova e tudo mais, né? E tendo essas informações aqui, vai ter o prosseguimento daí para as etapas de obra. A princípio é uma obra de 18 meses, né? Que está se pensando em fazer todo o período. Ramiro e secretário, eu até entendo a questão de não comprar mas de repente locar um gerador por enquanto, para pelo menos enquanto não tiver o novo, a gente não ficar tão desguarnecido como a gente está hoje, porque é um absurdo, volta e meia a gente tem alagamento, não por problema na casa de bomba, e sim por problema elétrico. E não é uma coisa assim tão absurdamente cara, uma locação, né? Não, até, Alexandre, se fosse locar um equipamento, ainda assim, para que ele fosse capaz de atender a Casa de Bombas, seriam necessárias obras, né? Tanto obras civis como obras também dos componentes eletrônicos. Aqui está o diretor adjunto do DEMAI, o Leomar Teichmann, talvez possa trazer um pouco mais de detalhes também sobre isso. Teichmann? Acho que avisa o Teichmann ali. Mas, enfim, eu sei que o DEMAI também cogita essa possibilidade, tem essa possibilidade, mas ainda assim dependeria de obras, tanto civis quanto nos equipamentos ali, nos componentes, principalmente eletrônicos, né, no painel de controle da Casa de Bombas. De qualquer forma, amanhã eu até vou acompanhar essa vistoria lá da CEE e do DEMAI,
para que a gente possa ter respostas ali e levar também esses anseios de vocês e questionamentos como esse para que a gente possa ter um retorno efetivo. Assim, ó, eu entendo a tua colocação, mas me desculpe, eu não concordo com ela. Hoje em dia tu loca um grupo gerador e tu bota em qualquer lugar e tu conecta na rede, seja uma indústria pequena ou uma indústria grande, um salão de festas. Então, assim, ó, não me parece ser uma coisa tão complexa assim. Eu mesmo loquei um gerador durante a minha obra, ali quando eu estava terminando a gráfica, e a gente precisou por um tempo que a gente não tinha luz e operou com a empresa inteira com um gerador. Então, assim, ó, me desculpe, eu vou discordar de ti nesse ponto. Alexandre, tu tem todo o direito de discordar, não tem problema nenhum, tá? Só que esse assunto dentro do DEMAI já vem sendo estudado há muito tempo e vem sendo estudado com seriedade por engenheiros que entendem do negócio e que sabem que entrar com um grupo gerador numa instalação antiga e sem a mínima condição de operação, como é a casa de bomba Silvio Brum, não é chegar com um grupo gerador e ligar lá na tua empresa e manter a tua empresa operando. Nós estamos falando de coisas completamente distintas. Tá? Não tem a mínima possibilidade de comparar as duas situações. Ok? Não foi locado até hoje um grupo gerador para a casa de bomba Silvio Brum, porque ela é uma das 168 casas de bombas que o DEMAI opera em Porto Alegre. Certo? Vocês sentem na pele os transtornos desta casa de bombas. Mas eu não posso, e o direito público me impede de fazer a seleção de um local para eu colocar especificamente naquele local, porque ao longo do ano de 2019, em 5 oportunidades, eu tive falta de energia na casa de bomba Silvio Brum. Sendo que dessas 5 oportunidades, 3 delas somente foram por falta de energia externa e 2 vezes foi por pane nos equipamentos antigos de dentro da estação de bombeamento. Ou seja, esta justificativa ela não encontra razoabilidade para que eu possa selecionar exclusivamente a casa de bomba Silvio Brum para colocar um grupo gerador fixo, onde eu vou ter que contratar profissionais para ficarem sentados na casa de bomba Silvio Brum, em caso de chuva, ficarem aguardando. Se houver a queda de energia da rede da CE, eu vou colocar esses profissionais fazer uma série de manobras em média tensão, onde eu vou precisar da presença da CE, inclusive, para fazer, para que eu consiga desligar o atual QGBT existente dentro daquela casa de bombas. Nós estamos com um grupo de trabalho em cima dessa questão e hoje o orçamento mínimo para a gente conseguir deixar a casa de bombas velha da Silvio Brum em mínimas condições de receber um grupo gerador e operar com um grupo gerador é superior a R$250 mil as adequações que são necessárias na instalação elétrica dessa casa. Então, se isso não foi feito até hoje, não é uma questão de má vontade ou de inoperância do DEMAI, é uma questão de dificuldade técnica mesmo, e não passa pela vontade do secretário Ramiro, que ao longo da sua passagem na SM-Surb foi um batalhador, foi muito diligente em relação a isso e nos cobrou bastante em relação a isso, e também não passa pela vontade do Leomar como adjunto ou pela vontade do Darcy como diretor-geral do DEMAI, para pegar um telefone, ligar para a Energiera, ligar para a Stemac, ligar para quem quer que seja e mandar descarregar um grupo gerador lá na casa de bombas. Então, existe uma série de situações que precisam ser contornadas, precisam ser resolvidas, antes que a gente consiga dar andamento numa locação, para nós não termos um equipamento inútil parado lá dentro, que na hora que ele for necessário, que seja necessário acionar ele, não seja possível acionar em tempo menor do que o tempo que a CE leva hoje para fazer o atendimento. A gente acompanha situação, cada evento que acontece lá. O hoje vereador Ramiro, a cada chuva se desloca mesmo no meio da madrugada lá para Silvio Brum para acompanhar a situação de perto, a situação em loco. E nós, dentro das restrições que nós temos de equipe e de disponibilidade de pessoal dentro do DEMAI, estamos sempre dando a máxima prioridade possível para a casa de bomba Silvio Brum. Então, não há desleixo do DEMAI, não há falta de vontade do DEMAI, há sim uma série de requisitos técnicos que precisam ser cumpridos. Eu não posso chegar e colocar
esse grupo gerador em qualquer lugar lá dentro da área. Precisa ser bem estudada essa localização, e essa localização hoje não tem. É por isso que essa visita vai ser feita amanhã, buscando uma maneira de encontrar um local para colocar ali, porque nós não estamos falando de um grupo gerador pequeno. Nós estamos falando aí de 1, 2 ou eventualmente até 3 grupos geradores que vão ser montados para operação em paralelo para conseguir operar a totalidade de bombas da Silvio Brum. Então, não é uma questão técnica, não dá para comparar uma casa de bombas do sistema de combate a inundações de Porto Alegre com uma empresa ou qualquer coisa desse gênero. São questões completamente distintas, são bem diferentes, tá? Então, e esse grupo está trabalhando em cima disso, conforme o secretário, o vereador Ramiro já falou, vai acontecer esta visita amanhã, né? E o pessoal vai seguir dando andamento a esses trabalhos, tá? Nós temos, é um trabalho bem mais amplo, que vai englobar grupos geradores para uma série de casas de bombas que são chaves, que são primordiais dentro da cidade. Casas de bombas bem maiores do que a Silvio Brum. A Silvio Brum hoje opera com 7,5 metros cúbicos por segundo, e nós temos casas de bombas de até 16 metros cúbicos por segundo, que se aquela de 16 parar, nós estamos falando de atingir quase 400 mil habitantes aí que ficam com as suas ruas e eventualmente até suas casas aí prejudicadas. Tá? Nós não diminuímos a importância da Silvio Brum, muito antes pelo contrário, é talvez onde as nossas equipes de manutenção mais têm trabalhado nesse último 1 ano e 2 meses aí que o DEMAI tem sido responsável pela manutenção. Certo? Então, a gente só quer que fique claro isso, que a instalação de um grupo gerador não é algo simples. Né? Mesmo sendo locação, eu vou precisar estocar combustível, e a atual legislação é bem complicada quanto a isso. Eu vou precisar ter pessoas habilitadas para todo dia, ou cada 3 dias, estarem indo lá, acionando esse conjunto do grupo gerador, para que ele se mantenha em plenas condições de operação, e tendo em vista o sistema de alimentação dessas casas de bombas, ou eu invisto num QGBT com uma chave seccionadora trifásica automática, que só ela custa R$160 mil, ou eu preciso ter uma equipe especializada em linha viva, que na companhia da CE ou sob autorização da CE, nos permita abrir a alimentação externa, para que não aconteça de eu entrar com o grupo gerador aqui dentro e quando retornar a energia da CE, eu provocar uma explosão dentro da casa de bombas e piorar o cenário que já seria ruim frente a uma falta de energia. Então, o pessoal está trabalhando em cima disso e está buscando alternativas aí para que se possa minimizar esses fatos, esses eventos. Já está sendo feito já se iniciou uma reforma na parte elétrica da casa, já se teve grandes ganhos nesse último 1 ano e 2 meses aí, em termos de desempenho da casa de bombas, né? E o restante, para uma solução definitiva, segue o cronograma do Arroio Areia aí para a construção da nova casa de bombas, sim, com uma instalação moderna e adequada, preparada para operar com dupla alimentação, com sistema de chaveamento automático, que não existe na atual casa de bombas. Então, só para fechar esse discurso todo, para que eu consiga botar um grupo gerador para trabalhar, eu preciso abrir a alimentação da CE. E hoje, somente a CE é autorizada a abrir a alimentação de uma rede deles. Então, no tempo que eles levam para chegar até o local e abrir esta alimentação, eu acionar o meu grupo gerador para botar ele para funcionar, é o tempo que eles levam para trocar o fusível que queima lá na entrada e recolocar a alimentação deles em plena operação. Certo? Então, hoje, um grupo gerador não resolve nada dentro da atual Silvio Brum. Na nova Silvio Brum, o sistema de chaveamento automático vai ser a solução de todos os problemas. Na atual, não muda absolutamente nada o cenário. Obrigado, Leomar. Somente importante aí referir que, se não me engano, né, somente na casa de bombas Silvio Brum será investido em torno de 12 milhões de reais. 12? É isso, André? 12? 10. Por enquanto são 10. Por enquanto são 10. Então, 10 milhões de reais vai ser investido nessa nova casa de bombas aí. Né? A ampliação
e, na verdade, a manutenção e melhoramento da atual. E reforçando aqui, Teichmann, eu acho que antes não tinha ouvido, que amanhã também a vistoria, muito especificamente também com relação à própria rede da CEE, que tem desarmado aí em alguns incidentes, né? Mais alguma pergunta? André? Eu tinha só. A Então, minha única André. dúvida é que eu não peguei o início da reunião, então eu não queria. Tá me ouvindo, não? Tá? Sim, Estão me estou ouvindo, André. Tudo bem contigo? tudo bem. Eu não O queria. André, Porque eu não... eu estou sorrindo aqui porque, infelizmente, às vezes a gente está com os ânimos alterados ali, a gente já teve uma discussão no grupo, mas é uma pessoa que muito preocupada também com o bairro aqui, que bom te ver junto aqui conosco, André. Na verdade, eu te perdoo pelas discussões, eu espero que tu faça o mesmo comigo. E Claro, a não minha poderia ser de outra preocupação, forma, fico a minha muito feliz. preocupação a minha preocupação é que, aparentemente, para mim, cada vez está piorando, assim. Então, minha única dúvida é, tu falaste de algum vídeo em funil, né? Nós estamos na ponta do funil. E para liberar esse funil, eu acho que o principal é a casa de bombas, né? Então, a minha única dúvida é por que não priorizaram a construção da casa de bombas em vez de ficar aumentando, vir água de tudo que é bairro, antes de nós acabamos ficando virando, como eu já falei várias vezes ali no grupo, eu moro naquela casa há quase 60 anos, 58 anos, a casa tem 60 anos, e só entrou água na casa 4 vezes, e as 4 vezes foram nos últimos anos, entendeu? É, teve aquela, para mim, né, uma frutífera tentativa de melhorar tráfego, melhorar o trânsito, levando as ruas, né? E só que a água agora claramente ficou isso, principalmente na Lúcio Esteves, onde é a minha casa. A água, em vez de ficar na rua, fica dentro do pátio. Essa que é a questão, né? E me parece. E só queria saber por que não priorizaram a construção da casa de bombas primeiro, a nova casa de bombas. Não é nem a questão como o Alexandre falou, também é um problema, cada vez que falta luz, e piora a situação, mas tem nós temos um delay de 2 horas para a água chegar, mas essas 2 horas, a água barra a entrada, a última vez, quase entrou, ou chegou a entrar, porque eu saí da casa de noite, então, mas eu vi que tinha água. Então, por que não priorizaram a construção primeiro da casa de bombas para abrir o gargalo do funil? Essa é a minha dúvida que eu estou aqui desde o início da reunião. E sempre Perfeito, eu André. não estou discutindo as obras, até porque eu não sou engenheiro, não sei. A minha única dúvida é por que não abrir o gargalo primeiro antes de fazer? Até porque eu vejo muitas obras sendo feitas que implodem. Ali na Lúcio Esteves, com a Assis Brasil, implode sempre. Na Rio São Gonçalo, tiveram que botar, alguns anos atrás, umas barras umas vigas de concreto, porque explodia a tampa e a água virava uma cachoeira. Eu tenho vídeo disso. Então, assim como os bueiros da São Nicolau, por exemplo, que a São Nicolau nunca encheu tanto quanto agora, desde que subiram e elevaram a rua a Rio São Gonçalo, nunca encheu tanto quanto agora. Então, eu posso dizer, eu tenho experiência de 60 anos quase na casa ali. Muita gente diz, sempre foi assim. Sempre alagou. Eu brincava de barquinho ali quando eu era criança, mas na correnteza da água. Mas nunca entrou dentro de casa. E agora já entrou 4 vezes. 2 ou 3 vezes. 3 vezes na gestão do Fortunati e uma agora, depois que levaram a Silvio São Gonçalo, primeira chuva, entrou água, né? E eu comecei inclusive, a perguntar no Face do Marquesan, ele me bloquearam por lá. Então, eu quero dizer, bom, cara, está entrando água. E essa ocasião, eu e meu guri almoçamos com 15 centímetros de água na canela. Então, isso coisa que nunca aconteceu. Então é isso, estraga todos, assim como deve acontecer com todo mundo que tem casa térrea, como eu sou do bairro ali há tantos anos, eu conheço um monte de gente. E muitas empresas já saíram, eu tenho amigos que têm ótica ali na 25 de julho, até, fulano, tu viu que o fulano foi embora? Diz, Deus me livre, nunca mais quero isso aqui. Porque inunda as empresas, cara. Então, a pergunta é, por que não iniciar as obras pela
casa de bombas? Essa é a minha pergunta. Porque eu vejo que implode e volta a fazer. Isso aconteceu lá na Chácara das Pedras, na época do Fortunato, não, do Fogaça. Quer dizer, tenho observado as coisas e não sei, não me parece. Essa é a minha dúvida, e talvez eu fique irritado, mas te coloque na minha posição. Sei lá, a casa dos meus pais sendo invadida por água agora cada temporal. Então, me coloca por gentileza. É por isso que no final até eu fiquei bravo contigo esse atrito aí. Mas não é nada pessoal. Assim, não é nada pessoal, né? Não é nada, nunca foi nada pessoal. Acho que tu tem feito um trabalho, e na última vez te comentei, acho que tu nem devia ficar na casa de bomba de madrugada. Tu devia mandar tua equipe. Então, o cara que vai dando ordem não é para ficar ele lá, né? Claro, mas a gente gosta de acompanhar de perto. Mas obrigado, André, pela Responde para nós, André. Sim, respondo. É que o nosso objetivo é que a água não chegue lá. O que acontece? Vocês estão no ponto mais baixo. A água que vem de vocês vem do ponto mais alto. O que acontece hoje? Ela praticamente chega assim. Aí chega aqui e empoça. O que a casa de bomba faz? Ela vai tirando essa água e recolocando, e vai baixando o nível. A ideia é que a água ela não chegue assim e acumule. A água ela vai descendo bem devagar, aí ela pega um reservatório, ela fica represada ali, né? Então, a água que está chegando aqui, ela não vai chegar no mesmo tempo. Aí ela fica ali, vai para outro, é toda uma rede. Tu não vai ter... Não, mas é que a quantidade de água que vai chegar na tua rua não vai ser a mesma, tá entendendo? E não com a mesma velocidade que chega hoje. É que hoje, vamos dizer assim, hoje a gente ter uma casa de bombas, hoje a gente ter uma casa de bombas 100% reformada e funcionando, sem que a gente consiga armazenar as águas lá em cima, também não sou engenheiro, mas me parece que a gente teria certamente um bom acúmulo d'água ainda, né? Então, essas obras dos reservatórios, né, que a gente está falando dessas 8 obras que a gente já vê que a gente tem grande parte são reservatórios, é exatamente para que a gente consiga, é por isso que eles foram iniciados estrategicamente no início, que a gente consiga fazer uma contenção maior para que as águas lá embaixo já cheguem uma velocidade muito menor. Se hoje a gente tivesse somente a casa de bomba Silvio Brum totalmente reformada e funcionando, ela com certeza não teria essa capacidade toda, né, de não conter os alagamentos na parte baixa. Então, esse é um dos objetivos. E para dizer, vamos lá, ela não é que ela ficou esquecida, né? A gente está falando de 26 obras, sendo que nós estamos aí com 8 etapas em aberto. Então, ela já está no início, né? Eu diria nessa parte inicial, já com seu estudo, sendo pensada nesse sentido, né? Contudo, a prioridade de iniciar os reservatórios é exatamente com esse objetivo, de a gente já começar a conter essas águas para que elas não cheguem numa velocidade muito lá embaixo, né? Então, esse foi aí um objetivo. Eu acho assim, só colocando, né, o fato do reservatório funcionar... Oi, só para dizer que um dos problemas que ele falou foi o estourar cano, essas coisas. E isso, o fato da casa de bombas funcionar, ela não vai evitar. O que evita isso é a água não chegar até lá, né? A água não chegar nessa velocidade. E, eu acho que o que evita o cano não estourar, ela não ter a pressão. Então, se ela tiver a saída... Sim, mas e como é que ela não tem a pressão? Diminuindo a velocidade dela. Porque o que acontece? Quanto maior a velocidade dela, ela vai vir com mais força. Vocês falaram de engenheiro, eu vou chamar a engenheira Lisiane para ela dar uma explicação um pouco mais técnica dessa questão. A dúvida é se a casa de bombas nova está na lista das obras, por que ela não foi priorizada a construção dela para evitar esse... nós temos a água dentro mas inunda. Eu vou aproveitar para ajudar e complementar um pouquinho aqui. Nós vamos estar ali com a Lisiane, que eu já estou vendo ela por aqui. Tudo bom, Lisiane? Tá. A Lisiane é a fiscal e também faz parte da área técnica ali da SMI, dessa área de drenagem. E também vai estar aqui, que pode também possivelmente fazer alguma manifestação, que é o engenheiro Benites, que hoje ele é o diretor da área de drenagem. Eu não quero dar uma de cachorro magro,
Mas como eu tenho, né, uma filhinha de 6 meses, eu já estou vendo ela gritando aqui, me esperando e tal, eu vou pedir licença, Ramiro, se tu me permite, tá? Eu vou te deixar muito bem acompanhado aí, para que tu continue aí tocando a reunião aí com a parte técnica, com os diretores, enfim, mas eu preciso ali dar um atendimento ali. Eu acho, Gazen, e eu te agradeço muito pela tua gentileza, eu acho que até a gente pode botar aqui um teto, eu acho que talvez essa seja a última pergunta ainda que está sendo respondida, né? A questão da priorização das obras, mas de antemão aqui, vai lá e que bacana aí, papai, mais uma vez papai, né? Mais uma vez. Vai lá, um abração, Gazen, muito obrigado. Não, obrigado pela oportunidade, agradeço a todos aí por, né, quase 9 horas da noite, disponibilidade de nos ouvir também, e a gente tirar dúvidas, né, vocês vão estar muito bem aí com a área técnica, muito mais condições até mesmo do que eu de fazer algumas respostas técnicas, e depois a gente pode mandar, Ramiro, vou encaminhar para ti aí, para o Fábio aí, esta apresentação que a gente tem, para que vocês tenham esses dados, enfim, fiquem também na posse de vocês as informações, né, que enfim, essa obra ela é pública, ela é de todos nós. Tá bem, gente? Agradeço aí, uma boa noite a todos e fico à disposição, Ramiro. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Lisiane, contigo então para a gente fazer o encaminhamento aqui e responder essa questão que o André levantou e é uma dúvida certamente de várias pessoas, né? O porquê que se iniciou pelas obras dos bairros mais altos para depois chegarmos nos bairros mais baixos. E um exemplo que o André trouxe também, eu acho que tu vais poder aqui explicar, na esquina da Emílio Lúcio Esteves com Assis Brasil, sempre são feitos reparos ali, porque a água chega dos bairros mais altos, vem descendo pelo IAPI, e ali ela acaba encontrando uma rede subdimensionada e faz o famoso chafariz. Então, faz uma intervenção paliativa ali, na verdade. O pessoal vai lá e refaz o asfalto, mas o problema em si não está solucionado. Se tu puderes englobar essas duas respostas, eu te agradeço. Tá bom. Então, seu André, o que acontece é que, geralmente, nas obras, a gente começa de baixo para cima. Então, olhando grosseiramente, faria mais sentido começar a casa de bombas e ir subindo. Porém, as obras que a gente tem não são só obras lineares, não são só galerias e tubulações. Como a Andréia mencionou e o secretário Gazen, tem reservatórios. Os reservatórios são construídos com o intuito de armazenar água, de segurar, de represar. Então, ao invés de descer, por exemplo, 10 metros cúbicos, desce 5, desce uma menor quantidade. Então, com isso, a gente alivia as tubulações existentes para baixo, evita que aconteça esse tipo de coisa que o ex-secretário Ramiro comentou, de extravasar. Então, a gente represa a água, consegue fazer redes menores ou consegue manter a dimensão da rede que existia, não é necessário aumentar, e, consequentemente, não sobrecarrega a casa de bombas. Então, a gente sempre começa para cima, amortecendo a água, reduzindo a quantidade de água, o volume de água que vai chegar lá embaixo. Apesar da obra da casa de bombas não ter iniciado ainda, ela não está esquecida. Como comentaram também ao longo da reunião, esse contrato prevê projeto e obra, então está sendo trabalhado o projeto da casa de bombas, que ele é muito mais complexo que o projeto de uma obra, de um reservatório, ou até mesmo de uma tubulação, porque ele envolve a parte hidráulica, mas a parte mecânica, a parte elétrica, a parte construção civil, e está sendo analisado, está numa previsão de iniciar o quanto antes, a princípio no ano que vem, a reforma da casa de bombas, ampliação, né, construção de uma nova e reforma da existente. Como a Andréia também comentou, fazer a casa de bombas antes não evita desses problemas ali na Emílio Lúcio Esteves, o que evita isso é represar. Então, já tem um reservatório pronto na Chácara das Pedras. Ah, mas a Chácara das Pedras é muito longe do Santa Maria Goretti. Mas tudo faz parte da mesma bacia hidrográfica do Arroio Areia. A água lá da Chácara das Pedras é a que chega aqui embaixo. Então, se a gente retém, segura, armazena ela lá em cima, reduz a quantidade que chega aqui. Então, tem um reservatório pronto lá, tem um praticamente pronto, tem outro sendo construído, e tem mais alguns, tem inclusive um aqui, eu moro aqui perto do Santa Maria Goretti, por isso que eu digo aqui.
Tem um aqui próximo na Coronel Feijó, que vai ser construído perto da Emílio Lúcio Esteves ali também, para amenizar aquele problema, além de tubulações aqui no entorno. Acho que é isso. Tá bem. É isso, Queria Alexandre. complementar, Ramiro, só fechando, que na atual situação, se a gente colocasse uma casa de bombas para 30 mil litros por segundo, não seria o suficiente para drenar a quantidade de água aqui dentro. Então, essa explicação da engenheira Lisiane é justamente isso que a gente está falando. Tá? Precisa ir retendo a água lá em cima para que uma casa de bombas nova de 10 mil litros por segundo, mais a casa de bombas atual com 7.500 litros por segundo, sejam o suficiente para levar essa água adiante. Então não adiantaria hoje nós começarmos por uma casa de bombas lá na parte baixa, porque chega muito mais do que 17.500 litros por segundo lá embaixo. Então os alagamentos eles continuariam acontecendo, continuariam existindo. Então o que se faz necessário? Reter estas águas nas partes altas, porque senão as próprias tubulações hoje não têm capacidade de conduzir esse volume gigantesco de água até lá na parte baixa, seguiria rompendo, seguiria alagando todos os trechos no caminho, e a casa de bombas nova, no tamanho que é o necessário dentro do previsto aí para toda essa macro drenagem, não seria o suficiente para a atual situação. Então é preciso reter essas águas lá em cima, para depois ter uma casa de bombas nova, com um tamanho adequado para tocar a água que realmente vai chegar na parte baixa. Perfeito. Pessoal, até pelo avançado da hora aqui, Alexandre, se tu puderes aí, então, quem sabe, representando a todos, fazer um encerramento. E é uma primeira conversa, né? Certamente nós teremos essas oportunidades. Eu quero agradecer muito os técnicos da Prefeitura que se dispuseram aqui a conversar conosco, da Secretaria de Infraestrutura, também do DEMAI. Meu muito obrigado e todo o meu respeito aí a vocês, o trabalho que vocês estão fazendo e com essa disposição também de vir prestar os esclarecimentos aí à população e aos representantes, né, desta comunidade também, que certamente levarão as informações que foram colocadas aqui aos demais moradores e comerciantes. Alexandre? Não, eu só gostaria de complementar que o André colocou, assim, que eu achei que foi um absurdo a gente ter asfaltado as ruas do nosso bairro depois do asfaltamento de várias ruas. Inclusive, quando estavam fazendo esse asfalto, eu liguei para ti e falei contigo sobre isso, mas Inês já era morta nesse momento, né? Que eu achei um absurdo, porque represou mais a água ainda e mudou algumas figuras de alagamento no nosso bairro, mas agora não tem mais muito o que fazer sobre isso. E gostaria de agradecer também todos os técnicos que estão aqui nos ajudando e tudo mais. Às vezes a gente é um pouco duro na réplica e na tréplica, porque a gente sente na pele o alagamento, e até eu tenho no meu porta-malas uma bota de caçar marreco que eu engato no cinto do cinto da minha calça, e volta e meia eu tenho que deixar o meu carro 3, 4 quadras da minha empresa e ir a pé. E eu tenho quase 1,90 m e já teve vezes que eu tive medo de atravessar algumas ruas que a água fosse emborcar para dentro da minha calça. De tal tamanho de água que a gente, às vezes, enfrenta ali no bairro. Então, de ter, assim, serviço pronto, não poder entregar. Graças a Deus, eu fiz uma obra na minha empresa, eu fiz prédios novos há uns 8 anos e nunca entrou água dentro da minha empresa, porque a gente fez muito mais alto do que o nível da rua, o prédio. Tem um degrau absurdo no meu prédio, mas volta e meia eu me compadeço com os vizinhos que tem muitas vezes a casa invadida, com onda, com outras coisas, e já enfrentei 20 anos a minha empresa alagada, pelo menos o meu escritório alagado, não a parte de produção, que não entrava água na produção, mas o escritório sim. Então eu sei bem o que os vizinhos enfrentam e tudo mais, e gostaria que os técnicos compreendessem também a nosso sentido de urgência, em função de que ninguém gosta de ter água, de caminhar com água nas canelas, ou às vezes até nos joelhos, ou às vezes até um pouco mais, se precisa caminhar na rua, e que ainda com onda em casa, volta e meia.
como passa os caminhões a milhão, que a gente até conseguiu na última vez por uma ideia de um dos vizinhos lá no grupo bloquear algumas ruas, que eu acho que deu uma boa amenizada aí para muitos. Então, eu agradeço todos. Muito bem, muito obrigado, Alexandre, parabéns a todos vocês que continuaram até essa hora. Meu muito obrigado também aos organizadores, aí o pessoal da técnica, como se diz, né, que está organizando, o Borna aqui e a Gabriela, né? Gabriela, meu muito obrigado a todos vocês. E a gente segue no contato, vamos encaminhar também essa apresentação para poder, eventualmente, aprofundar mais algum questionamento aqui, mais algum esclarecimento. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês e, se Deus quiser, a gente vai estar logo, logo aí com esse problema solucionado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.